Olá pessoal, está começando agora mais um Dr. Cláudio das Baum Responde. Hoje num formato um pouquinho diferente, eu tô aqui do lado do doutor, a gente não se encontrava há muito tempo, mas hoje estamos aqui para falar de um assunto que vocês sempre nos perguntam, mandam dúvidas, que é o DIU. Então, doutor, que prazer estar aqui de novo, muito tão bom. Perto. É verdade. Já estava dando muita saudade, porque sempre os nossos contatos eram feitos à distância e certas lives, inclusive com o exterior. E agora essa oportunidade da gente estar aqui junto, podendo bater esse papo, tocar em você, falar olá, Beatriz, e poder falar realmente de um assunto que é, sim, tema de muitas dúvidas. Tem gente que nunca viu um DIU. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês o que é um DIU, porque a gente fala, vê uma figurinha, mas vamos ao vivo e em cores, mostrar como é um DIU, como é que se coloca um DIU, não é? E desmistificar e orientar vocês. Então eu acho que o tema vai ser muito importante para o conhecimento da mulherada. Então vamos começar explicando um pouquinho o que é o DIU. Então, o próprio nome diz, não é? DIU é D-I-U, né? Dispositivo intrauterino. Então, é um método de contracepção, é um método para evitar uma gravidez, que foi desenvolvido para substituir aquilo que vinha geralmente através de hormônios, seja de forma oral, seja de forma injetável, adesivo, seja o que for. Então é um método de longa duração, que você, uma vez aplicando-o, ele vai durar o tempo de, no mínimo, dependendo do aparelhozinho que a gente coloca, 5 anos até 10 anos, aqueles que não são carregados de hormônio, que poderão ficar, não é? Pelo menos 10 anos, os DIUs, por exemplo, de cobre. Então, nós já podemos adiantar que existem basicamente esses de longa duração de contracepção e vai ficar, dependendo, os DIUs hormonais ficam até 5 anos e os DIUs de cobre ficam até 10 anos. De modo que eu acho que, neste momento, as opções, a segurança, a eficácia, as indicações, as restrições, tudo isso a gente pode bater um papo e você vai perguntando. E vocês em casa, por favor, abasteçam a gente de dúvidas, né? Nada como os alunos quererem pegar o professor na rasteira, não é? Então, a gente vai tentar responder, principalmente depois que vocês vão poder fazer perguntas através das nossas mídias sociais. Será um prazer. Isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida que ficou, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que o Dr. Cláudio vai responder. Doutor, eu queria saber um pouco da questão da eficácia dos DIUs, né? Tanto do de cobre quanto de hormonal. São métodos chamados de longa duração. São os LARCs, né? Que é uma abreviatura em inglês. São métodos de longa duração. Então, quem quiser evitar, pelo menos por uns 3 anos à frente, a 5 anos, é um método excelente, né? A margem que você perguntou, de alta segurança, ele quase beira a mesma incidência de, digamos, de gravidez com a pílula. Para que você tenha ideia, no primeiro ano, uma mulher que usa um DIU que tenha hormônio, a margem de falha vai ser de 0,2%. É pequena, né? Se for um DIU de cobre, ele falha um pouquinho mais, mas não chega a 1% ano. A estatística é por ano, 1% num ano. Então são métodos de alta segurança, são métodos que não dependem da lembrança da pessoa fazer uso. Ela pode engravidar logo que ela desejar, tirou o DIU, ela já pode engravidar e realizar os seus sonhos, porque isso trouxe um grande impacto social. Hoje a palavra empoderamento, ela é de fato fundamental. A mulher ficou poderosa quando começou a poder usar
contracepção. Então vem toda uma evolução nesses últimos anos, embora tenha começado lá atrás, Sim. inclusive mudando. Antigamente falavam que não podiam, mulheres jovens não podiam utilizar o DIU, ou que quem não tivesse filho não podia usar DIU. Hoje isso já caiu. A colocação requer sempre, para qualquer dispositivo, um preparo, um profissional habilitado, a paciente não estar portadora de qualquer doença sexualmente transmissível ou não, fazer um estudo bacterioscópico, cultura, o profissional saber a posição do útero, ter uma ultrassonografia do útero para ver a forma, o eixo, o tamanho, para que o profissional, na hora que ele for colocar, é muito tranquilo. É um método que é um método ambulatorial. Você coloca em consultório, numa clínica. Acho que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar no molde aqui como é que se coloca. Vamos mostrar então, Você quer doutor? ver? Eu quero. Ô, curiosa! Vamos primeiramente apresentar aqui para vocês, vamos apresentar a criatura, que é o DIU, não é? Então eu tenho esse moldezinho aqui, onde nós temos o útero, a cavidade uterina, aqui dentro está um DIUzinho. Olha o que é o DIUzinho. Esse T, esse moldezinho vermelhinho que está ali dentro é um dispositivo intrauterino. Esse é um DIU co-hormônio. Observe essa porçãozinha vertical dele, ela é gordinha. E essa gordurinha aqui é uma mini cápsula que libera, ela tem uma membrana como se fosse um microfiltro, que libera um hormônio chamado levonorgestrel. Esse levonorgestrel vai saindo, vamos dizer, desta cápsula como um filtro e baba hormônio dentro do útero. Esse hormônio praticamente não é absorvido pelo organismo. Mas ele serve para quê? Ele vai fazer uma mudança no ambiente, impedindo a gestação, não é? O hormônio ou o cobre que tivesse aqui vão exercer uma função perturbando o comportamento do espermatozoide que vai cair na vagina, penetrar no canal, ele chega aqui, ele vai morrer no caminho, nem engravida. E a mulher vai menstruar ou ciclicamente ou vai até mesmo com hormônio parar de menstruar. Então, doutor, não é um método abortivo como algumas pessoas chegavam a acreditar, né? Antigamente se pensava, mas então vai ter uma gravidez, o DIU vai estragar tudo lá dentro e perde o embrião. Não há gravidez. A concepção não existe, porque o espermatozoide, seja por ação do cobre, que existe em certos modelos, ou a ação desse levonorgestrel sobre o muco cervical, muco do canal, e sobre o endométrio, não há a possibilidade disto acontecer. De modo que ele é um contraceptivo e eles não são abortivos, não é? Então, esses são os dois métodos, ou digamos, os dois tipos de dispositivo. Aí você vai dizer, bom, como é que entra esse negócio dentro do útero? Aí eu vou mostrar para vocês, e não se assustem. Olha só. Gente, que DIU enorme. Não, o DIU não é enorme, o DIU é aquilo que eu mostrei. Mas onde estará ele? Ele vem dentro deste aplicador. Observem que ele tem uma reguinha, ele mede os centímetros, e nós vamos supor, depois eu vou mostrar ali. Se aqui fosse um útero, eu venho pela vagina, vamos colocar aqui no orifício do canal, vamos colocar aqui dentro e vamos disparar e o DIU vai sair. Vocês vão ver agora no molde. Então nós temos aqui, vamos vir pela vagina, chego no orifício, passo pelo canal, vejo as medidas intrauterinas, chego no fundo uterino, recuo um pouquinho e vamos disparando
e liberando. Olha ele saindo, olha a mágica, olha aqui, aí está. E o DIU vai ficar porque o útero segura, a gente tira e vai ter um rabinho, olha o rabinho que ficou ali embaixo, que vai servir para alguns anos depois. Com 2 centímetros ele tem a textura de um pelo pubiano e ele se esconde pela temperatura e ele fica ali. A gente corta aqui curtinho, o médico quando for tirar ele usa uma pinça especial que ninguém pode manipular, então a gente tira esse aplicador e ali ficou o dispositivo conforme você viu. Vocês viram aí como é que fica lá dentro? Então, Beatriz, vamos ver como é que ele ficou dentro do nosso molde. E doutor, uma outra coisa também, falando Sim. dessa questão, né, desse rabinho que fica depois para ser retirado pelo médico, Sim. Surgiram algumas notícias recentes de que algumas mulheres estavam retirando o DIU sem ser em consultório, sem ser com ginecologista, e isso é muito arriscado. Muito arriscado. Observa uma coisa. Gente, isto é uma estrutura que, embora seja flexível, ela tem ponta ali, ponta aqui, que se acopla direitinho. Se uma pessoa resolver em casa tentar pegar com os dedos, que geralmente não está com luvas, não é estéril, não está no ambiente hospitalar, não está na posição. O DIU, quando ele é colocado, ele se adapta ao jeitão da cavidade. Na hora da extração, ele precisa ser tirado num ritmo X, obedecendo a curvatura uterina, que a gente já sabe no toque, porque se o útero está dobrado para frente ou para trás, eu posso, ao tracionar, uma dessas pontas pode cravar nas paredes uterinas. E uma vez cravado aqui, você tem o risco de entortar o dispositivo e perfurar o útero. De modo que isso não é absolutamente algo que nunca imaginei que alguém um dia fosse fazer essa loucura. Todo o segmento deverá ser feito com regularidade, porque uma pessoa que está com um sistema deste colocado dentro do útero não pode passar 5 anos, nem quando não tem DIU, quanto mais quando está portando um DIU. Controles, atenção, controles no mínimo anuais, o ideal é semestral. Certo. E, doutor, o SUS oferece algum dos 2 modelos? Sim, o modelo de cobre, o modelo de cobre é oferecido, são modelos de mais longa duração, eles têm algum, vamos dizer, a segurança, vamos dizer, os resultados contraceptivos são excelentes. Aliás, adolescente pode colocar? Pode. Hoje existem dispositivos com hormônio de tamanho menor, com quantidade de hormônio menor, que não chega a parar a menstruação, que é muito interessante, porque tem para certas pacientes que não querem menstruar. Então, um dispositivo com hormônio, ele pode parar a menstruação em 40% a 50% das mulheres. Casos de doenças, pacientes com endometriose, pacientes que têm uma miomatose, uma adenomiose, né? Menstruação dolorosa e que ela atrapalha a vida pessoal dela. Tem para certas pessoas que esse tudo certo não é tão bom para ela. Então, nada como parar o fluxo menstrual e os DIUs hormonais. E se prestam para isso. E aí, meninas, vocês gostaram de ver como é um DIU de verdade? Como é que se coloca? Como é que funciona a retirada? Como ele funciona lá dentro do útero? Eu achei a aula excelente, ainda mais aqui, ó. Tão pertinho. É verdade, é verdade. E que fique muito claro, não é? É um método seguro, o dispositivo é de longa duração, é de alta tolerabilidade, ele permite a continuidade, quer dizer, a pílula você vai tomar hoje, amanhã esqueceu. Agora o DIU você coloca hoje, você vai ficar protegida durante 5 a 10 anos.
Enquanto não tirar, ele está lá fazendo o trabalho dele. Mas sempre procure profissionais que estejam habilitados, que tenham experiência na colocação de DIU. Porque é um método de intervenção, é um método, embora ambulatorial, requer essa delicadeza, esse gestual, para que você não cause problema nem na colocação e nem na retirada desse dispositivo. Eu fico muito satisfeito se vocês me derem a resposta, não é? Se eu conseguir explicar para vocês, se isso abasteceu a curiosidade de vocês, aí eu diria missão cumprida. E eu fico muito grato a vocês. Até mais, meninas. Até mais. Em breve vamos ver se a gente inventa alguma outra brincadeira para transformar a informação científica, médica, numa coisa prazerosa. Até breve.